Olá a todos, Tata Kassulembe gravando mais um vídeo. O nosso tema de hoje é criança no candomblé. É vunge que a monamê. Ai, 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 vunge que a monam. Vunge que a monamê que sangá. Ai, 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 vunge que a monam. Vunge que a monamê. Ai, 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 vunge que a monam. Vunge que a monamê que sangá. Olá, o assunto dos últimos dias foi o caso da mãe que perdeu a guarda da criança, que estava sendo iniciada num terreiro de candomblé. Várias pessoas me pediram para poder falar sobre o assunto, para abordar esse tema, que achavam que o assunto precisava ser emitido opiniões, outras opiniões. E aí eu aceitei um pouco desse desafio que as pessoas propuseram e estou me predispondo a falar um pouco sobre esse assunto. Inicialmente eu vou distribuir esse assunto em mais de um vídeo, porque para mim é um assunto muito simples, mas eu acredito que ele possa ter outros desdobramentos e que a gente possa melhorar a qualidade do conteúdo fazendo outras abordagens. Então eu vou fazer esse vídeo, estou convidando algumas pessoas para poder participar também, né? Então eu vou tentar, dia sim, dia não, colocar alguma coisa em relação a esse conteúdo, que é a questão da inserção da criança dentro da religião de matriz africana. Eu sempre gosto de pegar os temas que são possíveis de ser tratados dessa forma e fazer uma reflexão de como isso acontecia ou como isso acontece em solo africano, uma vez que as religiões, a nossa religião, né, ela tem uma origem, né, naquilo que era feito em terras africanas. Em terras africanas, a gente primeiro precisa começar a diferenciar que em terra africana, lá é o que eles consideram como cultura, é o dia a dia das pessoas, né? E isso, o que lá era cultura, veio para cá como religião. Então aqui é um professamento de fé, não que lá não fosse, mas aqui é um professamento de fé, é o ato de ligar-se a Deus, e lá era sim também um ato de ligar-se a Deus, mas fazia parte do cotidiano das pessoas, né? Lá não existia essa visão de vou ali rezar para Deus, não. Ali tem um Deus, ali tem um outro Deus, eu estou andando aqui, tem dia e hora marcada para ter um encontro com aquele Deus. Não, é a cultura diária das pessoas. E aí, nesse aspecto, uma criança, quando nasce lá, ela já passa por um processo para poder ser inserida no seio daquela comunidade, né? É o rito do nascimento que acontece lá. Então, varia de aldeia para aldeia, de região para região, de segmento para segmento, né? Mas é uma unanimidade que existe um rito a ser feito para a criança quando ela nasce. E ao longo da vida da criança, ela vai passando por uma série de procedimentos que vai tornando ela, na transição natural, ela vai passando pelo bebê, pela criança que engatinha, a criança que está aprendendo a andar, uma criança que já anda, fala, comunica, até chegar na fase da adolescência, que eles passam pela cerimônia de Evamba, da circuncisão, ou escola do mato, né? E aí tem ritos diferentes para os meninos e rito diferente para as meninas, mas em ambos os casos existe essa marcação da passagem
da criança, vou falar da puberdade, né? Da passagem da fase de criança para a adolescência, né? E aí isso vai acontecendo ao longo da vida da pessoa, né? Não é algo tão delimitado quanto é aqui, né? Embora o que aconteça aqui remete ao que acontece lá, né? Lá uma criança quando nasce, ela recebe um nome dentro da tradição. Aqui uma pessoa quando é iniciada ou confirmada na nação de Angola, ela recebe uma digina, que é um nome ou um apelido, ou um nome que ela vai ser reconhecida naquela comunidade de terreiro. E tudo isso tem uma semelhança do que é feito aqui para o que acontecia lá, né? Por isso que a gente diz que o que a gente professa aqui tem origem no que acontecia lá, não é algo sem nenhuma referência. Mas é extremamente importante lembrar que o que é feito aqui hoje já quase não tem tanta referência como o que acontecia lá. Isso que acontece aqui hoje foi reinventado, foi readaptado, foi reestruturado, foi reformulado para a realidade que a gente vive aqui, para o que nós temos aqui nessa terra, né? E aí tem todo um contexto histórico de conhecimento de pessoas que morreram nessas travessias, de famílias que foram dizimadas, e aí todo esse processo de reformulação da religião, ele tá vinculado a todos esses acontecimentos, né? E aí isso existe hoje aqui e se sustenta dessa forma, e é muito importante que eu sou um extremo defensor disso, e é muito importante que façamos a manutenção da forma com que foi instituído aqui, né? Porque senão daqui a pouco a gente está criando uma terceira coisa, que já não é o que tinha lá, que já não é o que foi implantado aqui, já é uma terceira coisa. E aí, pensando nessa situação, eu achei muito importante salientar o que acontecia lá para o que acontece aqui. Na reformulação daquilo que era culto lá, para o que foi instituído aqui no Brasil, isso se tornou uma religião. E aí, como tal, ganhou características particulares que uma religião carrega, né? Em um local específico para professar a fé, né? Uma forma específica de fazer essa louvação, essa religação a Deus, né? Vestimentas, características, tudo isso foi moldado para se encaixar num viés religioso aqui, numa forma de louvar aquilo que era feito em solo africano. Então isso, quando cai aqui num formato de religião, isso precisa preencher algumas lacunas, tipo essas que eu abordei. E aí começa a entrar em choque com outros segmentos religiosos, porque começa a existir um viés de comparação, né? Tal religião faz dessa forma, e nessa religião como faz? E aí quando começa a existir esse viés de comparação, que começa a existir o que a gente pode chamar, né, de discriminação religiosa, né, ou de intolerância religiosa. Porque o ato da intolerância, ele está pautado na comparação com algo, né? A pessoa não tolera, não é por não tolerar, é porque ela acha que aquilo que está sendo feito, na concepção dela, não é o correto. Que o correto é aquilo que ela faz. E aí, por isso que começa a existir esse processo de intolerância. Obviamente está carregado de diversos outros preconceitos, como racial, como social, né? E aí, mas o preconceito religioso, ele vem carregado de uma comparação. É muito importante a gente externar como esse processo de preconceito existe e como ele é tão claro e como as pessoas tentam tornar tão obscuro. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma criança
recém-nascida, se ela for levada para ser batizado numa igreja evangélica, não existe questionamento social em relação a isso. Uma criança recém-nascida, se ela for levada para ser batizada numa igreja católica, não existe questionamento social em relação a isso. Uma criança indígena, ao ser levada para poder ser batizada num rito indígena, não existe questionamento social em relação a isso. Mas uma criança que é levada para poder ser batizada num terreiro de candomblé, imediatamente acontece um questionamento social em relação ao que está sendo feito com essa criança. Tudo que foi feito nos outros segmentos religiosos ou culturais pode ser muito mais penoso, muito mais difícil, muito mais complexo, muito mais elaborado do que é feito nas religiões de matriz africana. Mas esse gera um incômodo. De certa forma, para mim, que conheço e vivencio a religião, eu até entendo um pouco, embora as pessoas que questionam não tenham o menor entendimento do porquê questionam. O candomblé realmente é uma religião diferente de todas as outras, né? Uma criança consegue ser batizada numa igreja católica e nunca mais voltar lá. Nem para fazer primeira comunhão, nem para fazer crisma, nem para primeira comunhão, nem para casamento, nem para nada. Nem para assistir uma missa, para nada. Mas uma criança iniciada no candomblé, ela precisa dar sequência naquilo que foi feito para ela. Ela precisa cuidar daquilo que foi dado para ela. E aí, isso começa uma pequena diferença, né? Essa talvez seja a diferença que existe entre o candomblé e as outras religiões. Nas outras religiões, você pode não gerar o compromisso, mas no candomblé é uma união, é um casamento que você faz ao ser iniciado na religião. Um processo de iniciação de uma criança, ele precisa ter uma série de cuidados. E esses cuidados vão desde cuidado com o local onde a criança foi escolhida para ser iniciada, até cuidados com a ritualística do processo de iniciação daquela criança. Não dá para ser da mesma forma que é um processo de iniciação de um adulto. Então no próximo vídeo eu vou abordar sobre este processo de iniciação das crianças, os cuidados que devem ter com o local onde a criança está iniciando, os cuidados que devem ter com a ritualística que vai ser feita para a criança, os cuidados que devem ser tomados no viés familiar, né, da criança. E espero que até aqui vocês tenham gostado, né? Nós vamos trazer também, eu vou trazer também o depoimento, pelo menos de algumas crianças. Eu estou me propondo a trazer os meus filhos, né? Eu sou pai de 3, né? Heitor, 9 anos, Heron, 7 anos e Luanda, 2 anos. Todos 3 iniciados na religião. Então eu vou dar o meu depoimento também, lá no início do vídeo, como eu disse que para mim era um assunto extremamente tranquilo. É por isso, porque eu tenho a experiência de ser pai de 3 crianças iniciadas e vou tentar trazer o meu relato como pai das crianças, né? Não esse relato que eu estou dando aqui na intenção de enriquecer o entendimento das pessoas, mas aí um relato de pai mesmo. Se você gostou desse vídeo, acha que esse vídeo tem que chegar a alguém, compartilhe. Se você acha que o conteúdo ficou legal, tem a tendência de ficar bom aí, o desenrolar do assunto, dê um curtir aí. Se você quer que seja abordada alguma coisa específica em relação a esse assunto, comente, que eu vou estar lendo os comentários e vou tentar inserir isso nos próximos vídeos. E se inscreva no canal aí, ajuda o canal a crescer.
Eu costumo dizer para as pessoas que eu já tenho a minha convicção religiosa, eu já sei o que eu quero para mim, né? Quando eu gravo esses vídeos é para poder proporcionar a outras pessoas um pensamento crítico em relação à religião. Então, ajuda o canal a crescer, curta o canal, comente com os amigos, convide os amigos a curtir o canal, dá uma força aí. Zambe Aquatessá e minha benção quem for de direito. Grande abraço.